Quando foi em 2005, portanto, eu já tinha terminado o meu mestrado, estava entre o mestrado e o doutorado, eu fui chamado novamente pela minha superior dentro da FUNAI. Na verdade, eu nunca fui funcionário da FUNAI. Eu fui estagiário da FUNAI, mas eu estava fazendo só estágio de antropologia, consegui um estágio não remunerado para fazer uns trabalhinhos lá de segunda, terceira categoria, mas era importante para mim, para horas na faculdade. Mas aí eu comecei a trabalhar como antropólogo consultor externo, né? Em 2005, eu fui chamado novamente para ser enviado a campo para corrigir erros, avaliar e sugerir correções de possíveis erros cometidos por outros antropólogos. E isso, Deodato, não existe na prática antropológica. A FUNAI não tem essa prática. Na verdade, a minha superiora, a quem eu agradeço pela confiança, a senhora Nadia Havit Bindá, ela falou: eu desconfio que aconteceu um erro aqui nessas 3 demarcações. E eu confio em você, eu queria que você fosse para lá só para avaliar, só para ver o que aconteceu e tudo mais e tal. Eu falei: tá bom, muito bom, obrigado, eu agradeço. Isso já era 2005, né? Eu estava no meu mestrado, tinha acabado o mestrado, eu aceito, vou lá. E fui a campo. E foi nesta ida a campo, entre 2005 e 2006, e inclusive meu nome não consta no Diário Oficial, porque eu fui a campo meio... eu não tinha uma ordem formal, uma portaria formal. Ela me usou para investigar o que estava acontecendo. E foi exatamente isso. E eu me deixei investigar porque eu também estava curioso para saber o que estava acontecendo. E nesse caso, eu fui investigar 3 terras indígenas. A terra indígena, vou tentar lembrar o nome dela, terra indígena Estrela d'Alva, Guanabara, era uma primeira terra indígena. A segunda terra indígena, Sururuá, uma terra indígena Sururuá, e uma terceira terra indígena na frente do município de Santo Antônio do Içá, né, que é chamado de São José São Salvador. Eram 2 terras coladas que deu uma única terra indígena. E nas 3 terras indígenas, eu identifiquei situações muito complexas, né, situações muito complexas, para dizer o mínimo. Eduardo, por lei, toda associação, ela juridicamente é constituída através de um estatuto, por um regimento interno que estabelece os procedimentos em caso, inclusive, de processos. Uhum. Então, assim, e tanto o estatuto como o regimento interno, obrigatoriamente, tem que ser publicado e expostos os relatórios contábeis jurídicos. Eu queria saber antes de fecharmos, está a sua situação acadêmica dentro da Universidade de Brasília, em relação ao teu doutorado. Como é que está, nesse momento, a situação? Vamos lá. O que aconteceu? Para responder essa última pergunta, eu tenho que voltar para a nota de repúdio, né? Primeiro, eu percebi que a aba não ia fazer esse julgamento honesto, sincero, eu pedi para sair da aba, em 2012. Meses depois, eles disseram que eu fui expulso da aba, que tem um post no Facebook que nunca foi retirado, que nunca saiu da aba, dizendo que eu fui expulso, o que era uma fake news, né? Mesmo antes de se falar de fake news, eu não fui expulso da aba, porque ser expulso da aba dá uma impressão de que eu fui expulso por me reduzia, né? Uma pessoa indigna, e eu fui expulso da aba. Não é verdade, eu ameacei processar a aba. Bom, eles ficaram entre tira o post, não tira o post, ficou aquela coisa, e ainda hoje predomina essa ideia de que eu fui expulso da aba, né? Ainda predomina. A partir de então, começaram as notas públicas, começaram essas notas, né, de persona não grata, de persona que não era bem-vinda na academia, e, sobretudo, a partir de 2014, né, em 2014, em junho de 2014, eu dei entrevista a um canal, a um site, na verdade, é um jornal chamado Jornal Diário Catarinense. Nós publicamos a matéria, né, eu contribuí com uma matéria muito importante, chamada Terra Contestada, né? Contestando, na qual eu contesto a terra indígena Morro dos Cavalos, né? Que fica ali no município de Palhoça, litoral catarinense. Eu contestei com toda a veemência, com toda a minha prudência, com todo o meu material válido para contestar, demonstrando ali uma série de erros, uma série de manipulações,